Prezados alunos, estamos aqui novamente para mais uma mesa redonda, hoje com o professor Gabriel, e falaremos um pouco sobre extensão rural. Obrigado, Gabriel, pela sua presença. Para começarmos nosso bate-papo, você poderia nos dizer o que é a extensão rural e por que ela é tão importante para o desenvolvimento rural? Bom, Thiago, a extensão rural ela é entendida como um serviço de aprendizagem não formal. O que seria não formal? Ela não tem esse caráter como a escola tem, ou as universidades têm, né, de presença contínua, de avaliações contínuas. Então, a extensão rural ela tem um caráter de formar o agricultor, né, transferir uma ideia, uma tecnologia de uma maneira, vamos dizer assim, mais independente, né? Então, com cursos, com visitas técnicas, né, com conversas, né, com troca de experiências. Então, ela tem esse caráter não formal. Ela é de caráter continuado, ou seja, então a extensão rural, a ideia é que ela seja contínua ao longo do tempo, então que o extensionista esteja presente na vida do agricultor ao longo de todo o processo com ele e que isso faça com que haja essas trocas, né? A formação do agricultor nas discussões técnicas, que às vezes ele possa não ter esse conhecimento, mas que também o próprio extensionista entenda um pouco da realidade que aquele agricultor está inserido e que possa começar a planejar junto com o agricultor as saídas para que aquilo possa, né, as saídas produtivas, enfim, tecnológicas, os arranjos que aquilo possa vir a ter. Então, nesse sentido, a extensão rural é fundamental para o desenvolvimento rural sustentável, porque ela passa a olhar o agricultor como um sujeito capaz de entender o seu próprio problema, né? Ela passa a compreender que aquele sujeito, aquele agricultor, aquela agricultora que está inserido naquele local, ela tem capacidade de entender, né, os seus próprios problemas e propor resultados, e propor soluções. Então, a extensão rural, ela vem no sentido, hoje, né, isso nem sempre foi assim, a extensão rural nem sempre teve esse caráter de troca de ideias, né, ela teve, em muitos momentos, esse caráter de transferência somente das ideias, né, então, o extensionista tinha o papel de pegar um conhecimento que estava na universidade, na academia, e transferir para o agricultor, e, né, isso, hoje em dia, em termos do entendimento da extensão rural, já não é mais, né? Então, hoje ela tem um papel de dialogar com o agricultor para eles superarem esse problema junto. Então, ela é fundamental no processo de desenvolvimento rural sustentável, porque é o desenvolvimento que a gente quer hoje, né, na agricultura, né, principalmente para os agricultores familiares, né, os pequenos produtores, os assentados, os ribeirinhos, é que eles produzam com qualidade, né, com respeito ao meio ambiente e tenham também o conhecimento e mais ainda do que o conhecimento, eles tenham a emancipação enquanto transformadores do seu próprio futuro. Nesse sentido, igual você explicou, né, como é a extensão rural e o técnico, né, em agropecuária ou o técnico em agronegócios que for trabalhar nesse campo, qual é essa diferença, tanto da extensão quanto a assistência técnica? A assistência técnica ela se difere da extensão rural no sentido de que a assistência técnica ela visa solucionar um problema pontual. Então, um produtor de alface está tendo problema com determinada larva, né? Ou uma lagarta que está atingindo o alface em si. Então, a assistência técnica vai observar, né, qual que é o problema e vai recomendar ali algum produto, algum manejo, um espaçamento melhor, enfim, ou até uma espécie que tenha uma tolerância maior ao ataque da lagarta. E vai solucionar aquele problema e acabou. Então, a assistência técnica, ela visa resolver problemas pontuais, né, principalmente galgado nas questões técnicas, né, e produtivas. Já a extensão rural, né, ela passa por um processo, né, vamos dizer assim, de construção do conhecimento conjuntamente. Então, se o agricultor ou a agricultura que está tendo dificuldades com determinada
situação ali da sua unidade produtiva, o extensionista tem um papel não só de solucionar aquele problema, ou pelo menos de criar um conjunto de situações ou de soluções que possam resolver aquilo, mas entender como que aquele agricultor possa, mais para frente, poder ser sujeito próprio e conseguir propor resultados efetivos para o problema que ele está. Então, a extensão rural, ela busca emancipar o agricultor das amarras que a agricultura convencional, muitas vezes, cria, né? Então, ou seja, a extensão rural, ela busca emancipar o produtor e o agricultor de uma forma que ele possa, futuramente, conseguir observar seus próprios problemas e conseguir solucionar os próprios problemas. Obviamente que a extensão ela é contínua, ela sempre a parceria, ela é muito profícua, né, tendo essa parceria, mas a ideia da extensão rural é emancipar sempre o produtor e o agricultor. Bom, e essa mesa redonda de hoje, ela faz parte de um componente de um curso técnico. O que justifica esse componente em um curso técnico hoje em dia? Há uma deficiência na formação dos profissionais? Olha, eu acho que os técnicos, né, principalmente os formados em curso técnico, eles são os profissionais que mais estão, não vamos dizer assim, no tete a tete, no corpo a corpo com os agricultores, né? A maioria dos profissionais técnicos hoje que estão na lida com o agricultor, eles têm essa pouca formação ou quase nenhuma formação com esse conhecimento mais social, vamos dizer assim. Os cursos com características agrárias, né, agronomia, técnica em agropecuária, técnica em agronegócio, muitas vezes focam muito nessas questões técnicas, produtivas, que tipo de defensivo eu vou usar, a melhor espaçamento para produzir determinada cultura, mas esquece que a maioria dos problemas que a gente tem no campo não são da alçada produtiva. Hoje, né, o agricultor sofre com questões de relação de gênero, com questões de não conseguir ter a documentação necessária para acessar um crédito no banco. Hoje, a gente tem, né, quando eu pude trabalhar um tempo com assistência técnica, a maioria das dificuldades não estava na alçada técnica, estava na alçada de questões da vida cotidiana, de organização da unidade produtiva, do crédito, da acessar esse crédito, então, enfim. Então, por isso que quando a pessoa sai da academia, sai da sua formação, sai daquele mundo e vai para a realidade, ela encontra uma realidade totalmente diferente. E hoje, infelizmente, as universidades, as escolas, os institutos tecnológicos não estão tendo condições ou não estão ofertando de maneira tão satisfatória quanto eu acho que deveria ser, cursos para que a pessoa saiba lidar com gente. Porque apesar do agrônomo, do técnico, trabalhar com planta, quem está cuidando dessas plantas são pessoas. E a gente precisa de cursos que trabalhem essa relação de pessoa a pessoa, que não é tão fácil assim. Então, eu acho que a extensão rural, ela vem nesse sentido, para conseguir suprir uma falta e conseguir dar uma dinâmica social à questão da produção agrícola. Então, a extensão rural, ela tenta cumprir esse papel de colocar o eixo humano, o eixo social dentro dos cursos de grade agrária. Isso. Nesse sentido, como você poderia dar uma dica, uma orientação, né, para o aluno que está concluindo o curso técnico, como ele abordar, como ele chegar numa propriedade, numa comunidade, já que é uma ação mais específica, né, de trabalhar com a extensão rural, como ele deveria conduzir, né, esse trabalho, principalmente esse primeiro contato? Olha, eu acho que a primeira coisa que eu recomendaria para qualquer estudante, né, que está em formação, ou qualquer técnico que vai começar a trabalhar agora, né, vai entrar no mercado de trabalho, vai trabalhar principalmente com agricultores e agricultoras, entender que aquele sujeito que você está ali, né, está conversando, está atuando na propriedade dele, ele também tem conhecimento. Você precisa entender que aquela pessoa ela é detentora de um conhecimento do qual significa muito, né? Então, a primeira coisa é ter humildade, você chegar de mansinho, você aprender a valorizar o que aquela pessoa tem de experiência, porque muitas vezes o produtor sabe o que precisa fazer, às vezes não sabe as nomenclaturas técnicas, às vezes não conhece determinado produto ou forma de fazer, mas ele entende o problema. Uhum. Então, o técnico hoje ele precisa ter essa humildade,
saber que o conhecimento que ele tem é muito importante, mas que o conhecimento que o agricultor tem de 20, 30, 40 anos no campo também é fundamental e que ele precisa trocar essas ideias. Então, a construção do conhecimento coletivamente, ou seja, ele conversar com o agricultor, tentar entender a realidade que o agricultor está inserido, né, é muito importante. Eu penso nisso porque quando eu desenvolvi um trabalho em Minas Gerais, eu pude trabalhar com assentamentos de reforma agrária e num determinado assentamento, tinha um produtor, né, era uma bacia leiteira muito forte, na qual eu estava participando, e tinha um assentado da reforma agrária que o técnico da empresa pública de extensão rural de Minas tinha recomendado uma ordenhadeira mecânica para que ele utilizasse. Né? Na condição que ele estava, não era necessário a ordenhadeira, porque a ordenhadeira ela necessita de um investimento alto e necessita de um volume médio de leites diário para que compense o investimento naquilo. Só que o técnico, muito focado em aumentar a tecnologia do produtor e melhorar, vamos dizer assim, a qualidade do leite, não se atentou que naquela condição do produtor não era necessário aquilo, era melhor um melhor manejo, aumentar a rotação dentro dos pastos, que a produtividade iria aumentar. E não a ordenhadeira em si, não era a tecnologia que iria salvar o produtor daquela situação. E acabou que o produtor, depois de 1 ano ou 2 anos de adquirida a ordenhadeira, não conseguiu manter ela funcionando, os custos que ela imprimia, e teve que vender. Então, ele teve um dispêndio financeiro alto, ele teve um gasto um custo muito alto com aquilo e não teve um benefício, né? Então, por quê? Porque o técnico não soube entender a realidade dele e mais do que isso, não soube dialogar com o próprio produtor, que também não achava que era necessário. Mas para o técnico, ele via como a ordenhadeira uma saída tecnológica mais avantajada. Então, para você, estudante, né, para você, técnico em formação, que está saindo agora, a chave principal é você dialogar com o agricultor e a agricultora que está ali, porque ele é sujeito da sua própria história e ele tem um conhecimento que é válido também. E mais do que isso, é você analisar as condições em que ele está. Porque muitas vezes a tecnologia ela vai te ajudar, mas muitas vezes ela pode trazer mais prejuízos do que benefícios. Aí, dando continuidade nessa questão da tecnologia, ela está inserida cada vez mais em todos os setores da economia, né? E isso não é diferente no meio rural. E nós sabemos que muitos trabalhadores rurais ainda não têm acesso à tecnologia. A gente não pode simplesmente tentar empurrar para eles. A gente tem que conhecer, como se disse, a realidade deles, né? E como que a extensão rural ajuda nesse sentido? De trazer essa tecnologia para eles, mas sem que seja uma coisa forçada. Olha, isso é uma situação complexa, assim, não existe uma forma, uma bula para a gente acabar e falar aqui nessa aula, nessa mesa, nesse bate-papo, falar, olha, você tem que seguir assim, assim, assado. O primeiro passo, eu acho que é conhecer realmente a realidade daquele agricultor ou daquela localidade onde a pessoa está inserida. Por exemplo, né, outro exemplo que eu acho que é importante exemplo. Nessa comunidade onde eu trabalhei, o nosso papel inicial foi tirar a documentação das famílias que estavam lá, que muita gente não tinha certidão de nascimento, não tinha documentos iniciais e não tinha, inclusive, o documento, a matrícula da propriedade que ele estava. Ele tinha um contrato de compra e venda, mas aquele contrato não servia, por exemplo, para o agricultor ir lá no banco e solicitar um crédito. Então, o banco necessita da matrícula da propriedade, que é um processo que você precisa já referenciar a área, você precisa ter, né, um agrimensor ou um próprio agrônomo assinando aquele documento e atestando onde que está a localidade, a área, enfim. Então, as pessoas não tinham esses documentos básicos. Então, a extensão rural ela vem para incluir esses produtores nessa seara da dinâmica econômica que a agricultura vive, que o agronegócio vive. Então, para isso, as pessoas precisam ter documentos, elas precisam, né, posteriormente, acessar os créditos, né, para dar condições para que elas possam fazer um investimento em maquinário, um investimento em trator, enfim, o que ela for precisar. E aí, sim, o técnico, juntamente com o agricultor, vai pensar formas de melhorar a produtividade, melhorar e aumentar a tecnologia na unidade que ele está. Sempre analisando. Às vezes, uma irrigação, por exemplo, por gotejamento vai ser o melhor caminho do que uma por aspersão. Tudo isso precisa ser combinado com
com o técnico e com o produtor. Mas isso é somente analisando a área. Precisa chegar, precisa entender a realidade da qual aquelas pessoas estão fazendo parte e você precisa fazer um diagnóstico, inclusive, das possibilidades de crédito que aquela pessoa tem. Então, de repente, por exemplo, para a agricultura familiar hoje existe o Pronaf, né, que é um programa de crédito muito bom, que tem um custo muito baixo de juros. Mas, de repente, tem uma linha específica para aquela comunidade que vai ser mais vantajosa, ou para aquele agricultor. Pronaf agroecologia, Pronaf mais alimentos. Enfim, tem uma vasta linha de créditos que precisa ser explorada e analisada de acordo com o contexto. Então, a tecnologia ela é aliada. Né? O homem conseguiu reduzir, ao longo da história, a aplicação de trabalho manual e aumentou a sua produtividade de hora com a utilização de maquinário. Então, hoje o homem é mais produtivo, trabalhando menos por conta do maquinário. Mas e da tecnologia de maneira geral. Mas ela precisa ser analisada em um contexto macro. Não é somente a adoção da tecnologia ou das ferramentas por si só que vai melhorar e vai garantir a melhor produtividade ou vai garantir o sucesso econômico, social e ecológico daquela propriedade. A gente diz muito que o produtor precisa ver para crer, né? Nesse sentido, quais as técnicas, a orientação, que é no caso de uma implementação de uma tecnologia ou talvez de diversificação da produção, que você poderia orientar, assim, como abordar o produtor nesse sentido, assim, o que poderia ser feito dentro da propriedade em si ou na comunidade para eles terem mais segurança, né, dessa técnica ou dessa diversificação? Eu acho que a cartilha, né, vamos dizer assim, o beabá, para se iniciar um processo de construção conjunta, é você dialogar com a comunidade, ver o que eles querem. Então, por exemplo, nessa comunidade onde eu trabalhei, o forte era pecuária leiteira, né? Eles produziam muito leite. Só que o leite, em muitos momentos, ele é sazonal, como a gente diz. Então, ele tem um período de alta e um período de baixa. O preço do leite sobe e o preço do leite desce. Então, em muitos momentos, eles ficavam em situações em que o leite não garantia o sustento efetivo da família ao longo de todo o ano. E eles queriam diversificar essa produção. E na região onde eles estavam inseridos, a cana-avicultura era muito forte, a produção em larga escala de cana para usinas, que era uma condição que eles não é que não podiam, mas não iam ter retorno financeiro com a produção de cana para a usina. Então, por meio de conversas, a gente fez várias reuniões, diagnósticos, né? As metodologias participativas foram fundamentais para isso. Então, usar técnicas de conversas, mas técnicas também, metodologias participativas que as pessoas possam falar, mas de uma maneira mais lúdica, mais dialógica, ela é fundamental. E a gente foi construindo saídas. Então, nessa comunidade, por exemplo, um grupo de pessoas se propôs a produzir hortas, né? Hortaliças para vender na feira, produzir orgânicos. Um outro grupo, lá nós estávamos numa região muito forte do Cerrado, mineiro, e tinha uma produção muito forte de piqui. Lá tinha piquis nativos muito. Então, um outro grupo de agricultores saiu para fazer compotas de piqui e vender baru. E um outro grupo permaneceu com a produção de leite, mas com o beneficiamento do leite. Estavam fazendo queijo de trança. E aí a ideia era aumentar, inclusive, a produção de uma pequena agroindústria para que eles produzissem iogurte, coisas mais processadas. Então, você vê, no mesmo grupo, tiveram diferentes saídas e diferentes manejos para se aumentar a produtividade e, mais do que isso, diversificar a produção. Como que isso foi feito? Conversando. Você precisa conversar, você precisa sentar com as pessoas, você precisa olhar ela nos olhos para saber do que elas precisam e do que elas querem. Porque eu poderia chegar e propor uma situação, mas será que aquelas pessoas têm realmente interesse naquilo que eu estou propondo? Né? O papel do técnico também é propor, é encontrar caminhos. Mas ele precisa ter a atenção e o cuidado de perceber o que as pessoas também querem. Porque o técnico, além de propor, ele tem que ser uma pessoa que dialoga com o conhecimento popular daquela região. Como você comentou, né, vocês tiveram, através das reuniões, decidiram projetos, linhas de trabalho. Como você avalia a participação do extensionista também
depois de encontrar essa saída, nesse acompanhamento, né? Se deu certo, não? Eu acho que a extensão rural ela nunca tem fim, né? A ideia é sempre você estar acompanhando o produtor e estar participando da vida dele ao longo do tempo. Em alguns momentos, esse acompanhamento ele precisa ser mais próximo, porque o produtor ainda está em processo de construção do conhecimento, de informação junto com o técnico. Dependendo, por exemplo, se você estiver implementando um determinado projeto, com financiamento do banco, o técnico precisa estar mais junto. Mas esse acompanhamento ele precisa ser contínuo ao longo do tempo. Em alguns processos posteriores, depois que já está instalada uma determinada atividade produtiva, e o próprio agricultor já adquiriu, já sabe a forma de fazer, já tem um know-how de como se faz aquilo, o técnico pode estar participando da vida dele de maneira mais esparsa. Mas eu não acredito que a extensão rural deva extinguir todo o processo de participação, né, na questão produtiva ou na questão da vida do produtor. Ela é necessária, sim, um acompanhamento, nem que seja semestral, mas um acompanhamento se faz importante porque, inclusive, pode oxigenar as ideias do produtor, que está muito imbuído naquele tipo de atividade, né? A participação do técnico ali em uma visita ao longo de 6 meses, por exemplo, enfim, da forma que a própria região consiga alocar melhor isso, é importante também ter esse bate-papo, essa nova troca de ideias para que novas propostas possam surgir, novas saídas, porque você cria soluções, mas daquelas soluções vão surgir novos problemas. Então, você nunca para de construir o conhecimento. O conhecimento está sempre sendo transformado, sendo digerido e surgindo novos problemas. Então, por isso que a assistência técnica ela é um serviço de aprendizagem contínua, né? Você nunca vai parar, você pode diminuir, porque você precisa focar em outros grupos, né? A gente não tem uma situação ainda no Brasil confortável em que a gente tem técnicos à vontade para agricultores. A gente tem pouquíssimo técnico com uma quantidade muito grande. Então, a política pública, em muitos momentos, prioriza. Então, conseguir atingir o objetivo dessa comunidade, eu tenho que ir para outro. Mas eu acho que o norte, né, da assistência técnica é nunca isolar essa família ou esse grupo posteriormente já implementado no projeto. Sempre tem uma participação ali, ainda que esparçada ou, né, esporádica, mas é importante ter esse tete a tete. Agradeço ao professor Gabriel pela presença e por compartilhar conosco a sua experiência e conhecimento, né? Tenho certeza que será enriquecedor para o nosso curso. E você, aluno, obrigado por assistir. E fique atento, né? Novas mesas redondas serão disponibilizadas e bons estudos.